estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente já abre este bloco com notícias de poder, que são uma prestação de serviço, especialmente lembrando que este é um ano eleitoral. Quem vai conversar com a gente agora é Jéssica Gonçalves, dos estúdios da Rádio Nacional, porque, Jéssica, prazo aí acabando para essa regularização do título de eleitor, né? Boa noite. É sim, Rosiane, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Bom, e quem quiser votar nas eleições de outubro, mas ainda não tem título de eleitor, tem só até a próxima quarta-feira para tirar o documento. Essa também é a data limite para regularizar o cadastro e requerer outros serviços à Justiça Eleitoral, como mudar o endereço ou ainda pedir atendimento especial para deficientes. Quem perder esse prazo só poderá fazer as alterações depois das eleições. Bom, para tirar o título de eleitor, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral da região onde ele mora, com documento de identidade, comprovante de residência original e recente e um certificado de quitação do serviço militar, no caso dos maiores de 18 anos do sexo masculino. E outro prazo que termina nesta quarta é o prazo para as pessoas transexuais e travestis pedirem o uso do nome social no título de eleitor. Para pedir a inclusão do nome social e a atualização da identidade de gênero, a pessoa deve procurar um cartório ou posto de atendimento que atenda à zona eleitoral e levar um documento de identificação com foto. O primeiro turno da eleição deste ano será no dia 7 de outubro e o segundo turno no dia 28 de outubro, Rosiane. Jéssica, agora eu vou aproveitar. Eu já estava até com saudade de chamar você aqui falando de educação, notícias de poder referentes à educação. Você sabe que um dia desse eu estava pensando o seguinte, Jéssica, a gente podia ter até um quadro assim, Jéssica responde, porque toda vez que eu estou com alguma dúvida a respeito dos prazos de educação, eu digo, Jéssica vai saber. E hoje começou aí a inscrição para o Enem, então o que é que você nos conta desse prazo e dessas inscrições, que aliás já começaram num ritmo aceleradíssimo, né? É verdade, Rosiane, é um tema muito interessante, eu gosto muito de falar sobre educação porque é muito importante, né? E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começaram hoje. Quem quiser participar tem até o dia 18 para fazer a inscrição. Cerca de 7,5 milhões de pessoas devem se inscrever para a prova deste ano. Só na primeira hora, mais de 150 mil já haviam se registrado. A taxa de inscrição custa R$ 82 e o pagamento deve ser efetuado até o dia 23. Bom, este ano o candidato precisa ficar atento a uma novidade. Todos os interessados em prestar o exame, isentos ou não, devem se inscrever. Em uma entrevista coletiva realizada hoje, o MEC manifestou preocupação em amenizar o prejuízo causado pelos candidatos que conseguem o direito à isenção de taxa e não participam da prova. Quem não compareceu ao exame do ano passado teve que justificar a falta para continuar isento. O custo de cada aluno para o governo é de R$ 90 e este ano mais de 3 milhões de candidatos não vão precisar pagar nenhuma taxa, segundo o balanço final da isenção divulgado pelo Ministério. As provas do Enem 2018, lembrando, serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. E para se inscrever, o estudante deve acessar o site enem.inep.gov.br. O Ministério da Educação disponibiliza ainda um número de atendimento gratuito para prestar informações e também tirar dúvidas, que é o 0800 61 6161. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E agora vamos conferir destaques da Agência Brasil. Quem nos conta é a editora Carolina Pimentel. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a prorrogação do inquérito que investiga o suposto favorecimento da empresa Rodrimar na edição do chamado Decreto dos Portos. Esse decreto foi assinado em maio do ano passado pelo presidente Michel Temer, que teve o sigilo bancário quebrado. Nessa mesma decisão, o ministro Barroso negou um pedido da defesa de Temer para que o inquérito fosse arquivado. Além do presidente, são investigados também o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e os donos da Rodrimar, os empresários Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. Essa prorrogação foi pedida pela Polícia Federal. No inquérito é investigado o suposto favorecimento da empresa Rodrimar por meio do decreto assinado por Michel Temer. Em troca, teria sido paga propina. O presidente Michel Temer nega todas as suspeitas. E olha, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade um pedido de liberdade
responsabilidade de Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, empresa controlada pelo governo de São Paulo. Conhecido como Paulo Preto, o ex-diretor atuou em gestões do PSDB no governo paulista. Ele foi preso preventivamente pela Polícia Federal no mês passado, sob a suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos em diversas obras em São Paulo. Os desembargadores do STJ seguiram uma decisão do relator do caso, que já havia negado um pedido de liminar no mesmo habeas corpus. Em nota divulgada após a prisão, a defesa de Paulo Preto disse que a medida é arbitrária, sem fundamentos legais, além de desnecessária diante do perfil e da rotina do investigado, que está sempre à disposição da Justiça. Volto com você, Rosiana. Obrigada. Agora é o momento da gente conferir notícias no Rio de Janeiro com Maurício de Almeida. Boa noite, Maurício. O que é que vocês nos contam sobre poder aí hoje no Rio? Olá, Rosiane, boa noite. Hoje a Justiça Federal do Rio de Janeiro inocentou o ex-secretário de Saúde do Estado, Sérgio Cortes, e 2 empresários. Eles eram acusados de obstrução de justiça. Segundo o Ministério Público, Sérgio Cortes e os 2 empresários tentaram constranger o delator César Romero, que fez uma série de denúncias contra o ex-secretário. Sérgio Cortes foi secretário de Saúde no governo de Sérgio Cabral, mas a Justiça Federal entendeu que não haviam provas suficientes e, por isso, absolveu Sérgio Cortes e os 2 empresários. O ex-secretário de Saúde ainda responde a outros 2 processos na Justiça Federal por corrupção e participação em organização criminosa. De acordo com as denúncias, ele desviou recursos da área da saúde e aprovou contratos superfaturados. Agora, falando sobre transferência de presos. Hoje, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado começou a levar para o presídio de Bangu 8 os presos que estavam na cadeia pública de Benfica. Ao todo, 219 presos serão transferidos para o presídio de Bangu 8. Hoje, 98 detentos já deixaram o complexo de Benfica e seguiram para o complexo de Jericinó. A decisão de retirar os presos de Benfica aconteceu na semana passada. Essa cadeia de Benfica é aquela onde estava o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e segundo o Ministério Público lá, ele recebeu uma série de mordomias. Sérgio Cabral, desde que voltou do Paraná, está preso em Bangu 8. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. E agora, uma informação com Daniele Popov a respeito de uma investigação, uma apuração feita pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que apontou ali irregularidade em relação aos servidores que estão acumulando cargos, né, Dani? Isso mesmo, Rosiane. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, disse por meio de um vídeo publicado em sua conta no Facebook que está apenas aguardando a lista com os nomes dos servidores que acumulam cargos no Estado, mas já determinou a suspensão imediata dos pagamentos desses servidores, além da abertura de uma sindicância para investigar caso a caso. As irregularidades foram descobertas por meio de um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Segundo o órgão, mais de 102 mil servidores públicos caíram na malha eletrônica do TCE por apresentarem indícios de acúmulo ilegal de cargos. O dano aos cofres públicos do Estado os danos podem chegar a mais de 482 milhões de reais por mês. A Constituição Federal proíbe o acúmulo de mais de um cargo público, salvo algumas exceções, como, por exemplo, o caso dos profissionais de saúde e professores, desde que consigam conciliar os 2 expedientes. A malha eletrônica de fiscalização do Tribunal de Contas identificou 4.352 casos com indícios de acumulações gravíssimas. Em um deles, o tribunal encontrou um agente público que mantinha até 10 vínculos. Bom, agora a gente vai conversar aqui, eu vou conversar com a Carol Pimentel, da Agência Brasil, que tem informações internacionais, são destaques na agência hoje, né, Carol? Isso, Daniela. A gente vai começar falando sobre a procura por vistos para o Brasil. Em abril deste ano, as solicitações de visto para o Brasil a partir da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão tiveram um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do programa E-Visa, que é um sistema de visto eletrônico que facilita a emissão do documento para turistas de países estratégicos para o Brasil. O Canadá teve o aumento mais significativo de 74,55%. Em seguida estão a Austrália, os Estados Unidos e o Japão. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes no site agenciabrasil.ebc.com.br. Eu aproveito para convidar você para acompanhar hoje meu outro programa, às 9h15 da noite, Conversa com Rosiane Kennedy, hoje com a empresária
Lilian Gonçalves. Ela que é considerada a rainha da noite paulistana. Ela é filha do cantor Nelson Gonçalves. Conversa com a gente sobre essa relação com o pai, o trabalho que ela está fazendo para lembrar o centenário do cantor, que seria no próximo ano. Este ano fez 20 anos da morte de Nelson Gonçalves. Então, 9h15 da noite. Boa noite a todos. Até amanhã.